Boa noite. Hoje eu tenho uma palavra do coração de Deus, especialmente para você. Amém? Não será um jovem de 19 anos que vai falar uma palavra para você, vai ser o próprio Deus. Vai tomar o corpo desse jovem e vai falar com você. Hoje você vai ter uma experiência com o seu Criador e com o seu Pai. Muitas pessoas têm crises existenciais ou crises de identidade. Cara, como você quer saber a resposta da tua existência se você não procura ela no teu Criador? Hoje vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus ou como voltar a ouvir a voz dele. Amém? Eu sei que é um tema muito delicado, eu sei que muitas pessoas vão falar, cara, mas Deus está tanto tempo em silêncio comigo. Talvez você esteja entupido de pecado, ou talvez simplesmente, quando a voz começou a falar, você decidiu não ouvi-la. Você vai em uma casa que você não é bem recebido? Você vai em uma casa que as pessoas falam que você fala com as pessoas viram o rosto para você ou fingem que não te escutam? Jesus, ele também é assim. Jesus, ele não vai em lugares que ele não é bem recebido ou que ele não é adorado ou honrado. Cara, ele não precisa da sua adoração porque ele sabe quem ele é. Quem sabe quem é não precisa que ninguém diga quem ele é ou quem ele precisa ser. Jesus, ele sabia quem ele era. No momento que foi para aquela cruz, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era a expressão do próprio Deus. Só que ele também sabia que só com aquilo a criação teria acesso novamente, o que ela perdeu no jardim. Livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. Sem sacrifícios agora, sem holocaustos agora. O seu sacrifício, sabe que o que? É tirar algumas horas do seu dia para orar ao Senhor. E você está dizendo para eu começar com algumas horas? Não, eu estou dizendo, só dando um exemplo, sabe? Mas comece. Mesmo que seja com pouco, comece. Mas não se prenda a esse pouco, sempre vá aumentando o seu tempo com o Senhor. Como eu estava dizendo para você, o Senhor Jesus, ele não vai falar com alguém que não gosta de ouvir. O Senhor Jesus não vai querer estar em um lugar que ele é rejeitado. Como eu estava mencionando para você, ele sabia que aquele sacrifício dele faz a gente ter livre acesso ao Pai novamente. Foi o que foi perdido no jardim. Então, graças àquilo, temos novamente acesso ao Pai. Não precisamos de sacrifícios. Hoje, como eu disse, o sacrifício é orar. Orar é dar um tempo ao Senhor. Não se prenda a 10 minutos. Comece mesmo que seja o seu pouco. Deus, ele agrada. Seus olhos é pouco, mas para ele diz, filho, eu vejo o teu esforço. A humanidade vê essas duas moedinhas daquela mulher como algo pouco. Dizem que aquelas duas moedinhas eram menor do que o salário dos homens que contavam o dinheiro, né? As ofertas. Então pensa comigo. E Deus, ele gostou daquilo. Ele se alegrou com aquilo. Ela deu mais do que qualquer outra pessoa dali. Quando a palavra diz isso, não está querendo dizer de valor monetário. Dar tudo o que tem e dar com alegria é muito maior do que você dar 10 reais e dar 10 bilhões. Pois o Senhor, ele não gosta de ofertas que você dá como se não fosse nada. Dá de qualquer jeito, não dá se alegrando, mas dá reclamando. Ele não se alegra nisso. Ele não se alegra nisso. Jesus não está nisso.
Vamos orar agora, né? Já falei bastante, né? Mas vamos orar agora. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oração, por essa mensagem, na verdade. Muito obrigado porque sairemos daqui menos nós, mais você. Muito obrigado porque sairemos daqui ainda mais sabendo como ouvir a tua voz. Muito obrigado por tudo, por vocês e por você. Te amamos muito, eu te amo, Jesus. Amém. Agora eu vou falar para você uma das revelações que Deus me falou sobre como ouvir a voz dele, sobre como voltar a ouvir a voz dele. Primeiramente, quando você sente um arrepio, não significa que é Deus que está falando, ok? Então, às vezes que você sente um arrepio, Deus está falando, só que tem vezes que é só um frio do seu corpo, ok? Deus, ele vai colocar discernimento em você. Eu não posso só falar, tem discernimento. Não. O discernimento, ele é ganhado com o tempo, ele é ganhado com experiências e com a maturidade na fé, ok? Peça o Senhor discernimento, peça o Senhor orientação, peça o Senhor para mostrar para você o que você está fazendo errado, o que você tem que começar a fazer e parar de fazer. Peça ao Senhor quais os passos que eu tenho que dar, Senhor. Eu quero ter um discernimento, Pai. Eu quero ler a palavra e ela falar comigo de forma nítida e clara. Eu quero entender o que você fala. Eu quero ouvir o que você fala. Então, cara, o primeiro passo é você entender que não é só porque dá um arrepio aqui, é Deus que está falando. Às vezes é só o frio do seu corpo, o ambiente, ele estava tão gelado e foi pro calor, estava tão... Eu não sei se isso faz a gente arrepiar, mas eu tô querendo dizer que é o seguinte, às vezes não é o sobrenatural que faz você arrepiar, é somente o natural que eu tô querendo dizer, entende? Às vezes é só o tempo, às vezes é só a temperatura do ambiente. Também eu entendi que é o seguinte, nem todas as vozes que você ouve é Deus. Não. Tem uma chave aqui para você saber quando é Deus, quando é o Espírito Santo. A sua carne nunca falaria algo que edifica o teu espírito. Então, às vezes, sua mente fala coisas assim que para os seus olhos é tipo assim, cara, é entrega demais. Cara, é adoração demais. Cara, que tempo de oração. Cara, eu tô me envolvendo muito. Para, somente no... Que dia que Deus vai falar para você parar de adorar, para você parar de entregar? Não. A sua carne nunca falaria algo que edifica o teu espírito. Pensa o que os seus pensamentos estão falando. O que a voz que você ouvindo está falando. Está falando algo que edifica o teu espírito ou que te afasta do Espírito Santo? Cara, e como é que você sabe quando é Deus falando com você? Olha, eu tenho 2 anos firmado na presença do Senhor. Tem momentos sim que eu fiquei, mas em questão de sair e voltar para o mundo não aconteceu, nem vai acontecer. São 2 anos na presença do Senhor. Já me esfriei, só que eu nunca fui aquela pessoa que se esfriava por muito tempo, só que eu me esfriei. Como assim, você se esfriou espiritualmente? Cara, de certa forma sim, pois eu não sentia o que eu sentia antes, eu não ouvia o que eu ouvia antes. Só que é o seguinte, eu também não adorava igual antes, e eu não tinha tempo com Deus como tinha antes. Cara, você quer ver o que você vivia, o que você parou de ouvir a voz de Deus? Simplesmente faça as coisas que você fazia e começa a fazer o que eu fazia. Você está em pecado? Você está fazendo algo diferente. Você está fazendo exatamente o que você fazia quando você sentia a presença? Estou. Então isso significa que Deus quer te levar para um novo nível. Quando Deus ele me disse o seguinte, filho, você vai sentir menos a questão do arrepio, mas você vai viver mais. Em questão de caráter, em questão de base bíblica, em questão de coisas básicas da fé. Por exemplo, conhecer a Deus é algo básico. Um filho conhecer o pai, você não acha o mínimo? Um filho conhecer a palavra, os livros que falam dos homens do Senhor e também do Senhor, pois quando ele fala dos homens dele, os homens que
cada homem tem um traço de quem ele é. Pensa comigo, homens ousados. Quem é ousado? Aquele que ressuscitou o terceiro dia. Quem é inteligente? Deus que dá sabedoria a um homem, Salomão. Mas a própria sabedoria dele, a própria sabedoria de Jesus não se compara. A sabedoria dos homens não se compara à sabedoria de Cristo. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. A fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Jesus, ele não tem opositor, Jesus não tem inimigo nem adversário, porque ele é o primeiro. Não tem ainda o igual a ele, ou perto de estar igual a ele, ou maior do que ele. Ele é o maior, cara. Então, outra coisa que Jesus me ensinou também. Quando Jesus ele vai curar, né, a filha de Lázaro, a multidão ela está dentro da casa. Jesus só entra depois que ela sai. Jesus não vai dividir espaço com as vozes, com as pessoas que você mais escuta. Você quer ouvir a Jesus, mas Jesus bateu na porta, olhou para a janela e viu: a casa já está cheia. A casa já está cheia. Ele precisa dos meus conselhos, só que ele escolheu ouvir aqueles. Ele precisa que eu esteja dentro da casa. Só que ele fechou, trancou a porta e colocou eles dentro. Muitas vezes perguntamos, cara, por que eu parei de ouvir a voz de Deus? Você simplesmente começou a ouvir mais o que a sua geografia diz, o que as pessoas ao seu redor diz. Porque quando você... Outra coisa é o pecado. Quando você não está em pecado, Jesus fala com você 24 horas por dia. Irmão, Jesus falou comigo 24 horas por dia. E como é que é? Eu amo ouvir a voz dele. Isso é normal não? Jesus fala 24 horas por dia. Pra mim não é normal, pra mim não é normal. Na verdade, sobrenatural. Mas eu falo no sentido que se tornou, sabe? Se tornou um convívio pra mim, então de certa forma eu me acostumei. Então pra mim não seria normal não acontecer. Então, isso que eu tô querendo dizer, sabe? Se tornou uma rotina, mas não como uma rotina cansativa, mas como uma rotina que me edifica, que me liberta, que me limpa a cada manhã, que me transforma a cada dia, que faz eu entender que eu não preciso me comparar com as pessoas, pois a minha jornada não é a mesma, a minha cruz não é a mesma. E que eu não sou eles, eu sou um desígnio único, eu carrego promessas únicas, eu carrego até de certa forma promessas, até de certa forma marcas únicas, entendeu? Cada um tem a sua batalha, cada um tem o seu gigante. Alguns podem ser parecidos, mas iguais não são. A ansiedade ela pode acontecer com várias pessoas, mas de cada pessoa eu creio que pode acontecer de forma diferente. Pois tem várias coisas que deixam um ansioso e outro não. Tem várias coisas que preocupam você e outro não. O que te preocupa? Nesse momento de preocupação, nada. E são meus problemas? Não, eu tenho problemas. Mas sabe por que existem milagres? Porque existem problemas. Eu amo milagres, sabe? Eu amo experimentar os milagres. Então algumas vezes eu entro em um nível de problema que só Deus poderia fazer. Eu falo, então já aconteceu. Se só Ele poderia fazer, Ele já fez. Pois Ele é fiel, pois Ele é o meu Pai, Ele me ama, Ele me guarda. E se Ele me exortar, vai ser porque Ele me ama. Porque Ele não quer que eu permaneça do mesmo jeito que eu estou, Ele quer melhora. Ele não quer inércia, Ele não quer paralisia, Ele quer romper. Como eu te disse, cara, Jesus Ele mostra na Bíblia. Ele está dando um sermão no monte
e a multidão ela vai embora. E Pedro diz: Senhor, a multidão está indo embora. Ele disse: Ele disse: você quer ir com ela também? E Pedro tem uma revelação que não era pela carne nem pelas emoções dele, mas pelo próprio Espírito Santo. Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas muitas vezes escolhemos ouvir as palavras que não são eternas, mas que são temporárias. E por isso, Senhor, não é que Ele não tem prazer em falar com você, mas que você mostra para Ele que, com suas atitudes, que você não tem prazer em escutá-lo. Você quer ouvir a voz de Deus, mas você escuta mais a si mesmo. Quando você se tornou o centro da sua história, Deus falou: cara, eu tô ocupado, isso na vida dele, eu não vou forçar nada, porque eu forçaria algo que é livre-arbítrio dele. Não, porque se fosse forçado, não seria genuíno, não seria de coração, não seria intenso. Jesus quer que você seja intenso. Em muitos momentos, Jesus está sussurrando no seu ouvido. E você até sabe que é Ele, só que você ignora e fala: não vou fazer isso não, eu não quero. Vou fazer isso não. Vou renunciar não. Aí você para de ouvir, a voz só diminui o tom e o volume dela. Aí com um pouco fala: Deus, pode falar comigo. Claro, quando Ele falava, você não ouvia. Só que olha para você ver, você pode voltar a ouvir. Eu nunca fui, até o momento, eu nunca tinha ouvido Jesus, nunca tive as revelações dele como eu estou tendo agora. Entende? Só que eu decidi mergulhar mais, porque eu estava entregando só uma parte de mim. Eu não estava renunciando tudo. Eu não estava, e eu sabia disso. Só que eu mesmo assim, ele falando, eu negando, eu falando não pra ele. Aí teve uma hora que os olhos foram abertos, eu falei: cara, eu quero santidade pessoal. Eu quero domínio próprio, eu quero o fruto do Espírito, eu quero mansidão, eu quero ter uma voz mansa e calma e serena, eu quero os meus olhos brilhando como se fosse a primeira vez. Na verdade, eu quero mais intensos e mais iluminados por uma admiração por Ele, por um respeito, que em mim, avivamento pessoal, Pai. Cara, então, eu buscando santidade, eu buscando avivamento, fruto do Espírito, buscando a mente de Cristo, pensamentos alinhados com os céus, coração puro, coração junto, coração de Deus. Aí Deus falou, queria que Deus fosse assim: filho, agora eu vejo que você quer a minha plenitude. Aí Ele me revelou coisas, cara, que quando eu fecho os olhos eu não tenho na terra, eu estou diante do trono dele, eu vejo querubins, eu vejo sombras de querubins, eu vejo Ele diante do teu trono. E quando eu olho para Ele, eu não vejo uma altura de um ser alto, mas quando eu olho para Ele, eu vejo uma certeza, eu vejo... Sabe quando você olha para alguém que ele é tão profundo, que parece que ele é muito maior do que ele aparenta ser? É exatamente. Quando os homens olhavam para Jesus, eles olhavam para ele e viam um homem talvez de estatura baixa ou mediana, ou alta aos olhos humanos, não é? Mas se você olhasse para Jesus da forma de como um filho dele vê você, fala: cara, você é tão alto, Jesus, você é tão grande. Eu não falo alto em questão de metros, centímetros de altura, mas eu falo em questão de profundidade, eu falo em questão de inteligência, de plenitude, de amor e também de sabedoria e de imensidão, pois você está em todo lugar. Então eu vejo planetas através de você, eu vejo vidas sendo salvas através de você. Cara, é isso que eu queria deixar para você essa noite, tá? Vamos fazer uma oração para finalizar. Muito obrigado, Jesus, por cada vida aqui, Jesus. Muito obrigado por essas pessoas serem maravilhosas. Muito obrigado por essas pessoas terem nascido de novo, Jesus. Obrigado por pessoas terem encontro com o Senhor através dessa mensagem. Muito obrigado por você existir, por você ser você. Muito obrigado por cada vida. Ei, Jesus tem algo novo para você. Abre a porta, manda a multidão embora e convida ele para entrar. O milagre do vinho, do primeiro milagre de Jesus,
Só aconteceu porque ele estava convidado para aquela festa. Convide ele para sua festa, convide ele para sua vida. Igor, eu já convidei. Convida hoje de novo, o que custa? A gente gasta tanto tempo proferindo palavras malditas, que se a gente gastasse o mesmo tempo profetizando vida, você já estaria vivendo o que você sempre sonhou. Cuidado com as suas palavras. Elas estão nas suas ações. As suas ações moldam o seu caráter. O seu caráter vai te apontar para um destino. E o seu destino leva você a um propósito que talvez não pode ser os céus. Um abraço para você. Aponta para o seu propósito. Seu propósito é os céus. Mas eu falo o seguinte: por causa das atitudes que você teve, você faz com que o seu propósito em si seja tanto a terra, tanto até um propósito humano seu, não um propósito dos céus, que o propósito dos céus leva, o propósito de Deus leva aos céus, mas a questão, falando do propósito do homem, o homem pelo homem e tudo mais. Cara, quando você coloca você como propósito principal, não ele como propósito principal, não ele como propósito, porque o homem pensa que o propósito dele é riqueza. Cara, isso não é propósito, isso é objetivo, isso é desejo. Propósito para mim é envolver um Deus. Eu falei nessa linguagem mais para você entender. Quando você faz atitudes erradas com o seu caráter, quando você faz um propósito sem Deus, sem o que Ele tem para você, você vai para o inferno. Pois as suas atitudes vão te levar para lá. E a sua falta de comunhão com Ele vai te levar para lá. Pai, não apaga o nome dessas pessoas do livro da vida. Não apaga o meu nome do livro da vida, nem das famílias. Mas escreve mais nomes hoje no livro da vida. Amém? Jesus te ama muito. Um abraço. Alô? Fala galera, tudo bem? Passando aqui no finalzinho do vídeo para indicar 2 vídeos extraordinários que mudaram a minha vida e com certeza vão mudar a de você também. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreve no canal aí, tamo junto, um abraço.